Bem-vindos a essa aula sobre prosperidade e abundância. Quem quer dinheiro? Oi, gente, eu sou a Lana Trauzinski, autora de Recalculando a Rota e criadora do programa Recalculando a Rota. Bem-vindos a essa aula sobre prosperidade e abundância. Quem quer dinheiro? Hoje aqui nós vamos transformar esse assunto tabu em conversa de comadre. Sem ressalvas, sem noias, sem fantasmas. Nós vamos aprender a fazer dinheiro e nos sentirmos merecedores dele. Eu acredito, sinceramente, que a abundância é mais um reflexo do nosso estado interno. É mais um reflexo das nossas crenças, emoções, sentimentos e pensamentos, que influenciam as nossas ações e também influenciam o que atraímos para a nossa vida. Só que o povo não se dá conta é que a prosperidade, na verdade, assim como tudo, tem muito mais a ver com o que a gente carrega no nosso inconsciente do que com o que a gente sabe intelectualmente. Muitas decisões são tomadas com base em níveis inconscientes, bem mais profundos. E essas decisões equivocadas vêm à tona para o nível racional, e você arranja várias razões que parecem bem lógicas para justificar a sua decisão. Ou seja, você toma uma decisão pela emoção, sem perceber, e depois racionaliza a sua decisão. Ou seja, não adianta ficar fazendo pensamento positivo ou afirmações prósperas do tipo eu quero, eu posso, eu consigo. Se a gente não fizer a faxina no inconsciente, a prosperidade não vem. Se a gente não sentir realmente o que a gente diz, são só mais palavras ao vento. Usar a força de vontade racional não adianta de nada quando o que está atuando sobre você ocorre num nível bem mais profundo, que você não consegue enxergar, mas totalmente interfere na sua forma de pensar e agir. Para sentir realmente o que a gente diz, a gente precisa limpar toda a negatividade associada ao dinheiro. Enquanto a negatividade estiver ali, nós vamos continuar atraindo a mesma realidade pobre do nosso sentimento de insegurança e pobreza. Por que você acha que muitas vezes pessoas inteligentes, do bem, competentes e empenhadas não conseguem dar certo financeiramente? Porque elas são o que eu chamo de uma sopa de crenças. Eu mesma fui por muito tempo uma sopa de crenças. Quem leu meu livro sabe o quanto eu já passei de perrengue na vida. Ai, como eu queria ter a visão e o entendimento que eu tenho hoje, lá atrás, quando eu ficava chinelando, passando esses perrengues. E eu me perguntava, meu Deus, por que tem gente menos inteligente, menos qualificada, bem menos competente do que eu, ganhando muito mais dinheiro? Por que às vezes duas pessoas que tiveram as mesmas condições iniciais, como eu e os meus irmãos, chegam a níveis de prosperidade bem diferentes? Bom, essas questões me assolavam. Nessa rota, eu resolvi contar a minha própria história de relacionamento com o dinheiro, porque eu acho que ela é clássica e passa por todos os estágios que depois eu estudei como sendo parte do processo de libertação. Eu dividiria a minha vida financeira em 4 fases. A primeira fase era de não merecimento e vitimização total. A primeira fase era o intenso sentimento de não merecimento. Não era consciente. Da boca pra fora eu super dizia, eu mereço. Mas no fundo eu me sentia como se a prosperidade fosse uma coisa negada a mim, a qual eu não teria acesso, então eu teria que me contentar com qualquer vidinha medíocre, qualquer subemprego, qualquer coisa que me fizesse apenas sobreviver. Nessa fase eu não conseguia ter nem ideias para melhorar minha vida financeira e profissional. O meu bloqueio era tão grande que eu nem captava as ideias que poderiam mudar a minha realidade. A minha mente simplesmente não gerava ideias e nem captava oportunidades. Algumas coisas passavam pela minha frente e eu não embarcava. Só as percebia depois como oportunidades perdidas. Enquanto isso, eu só buscava um empreguinho qualquer que me desse o mínimo para viver.
era uma fase de vitimização total. Eu não me considerava responsável pela minha vida financeira, e sim totalmente vítima de um mundo difícil e injusto. E fazer dinheiro nesse mundo era impossível para uma pessoa como eu, que era boa, cheia de boas intenções e honesta. Nessa fase é como se eu não tivesse consciência de que a sua realidade pode ser transformada. Eu acreditava que tudo era do jeito que era porque eu não merecia mesmo. Porque eu tinha azar, má sorte, porque o mercado que eu escolhi era ruim mesmo, porque a profissão era assim mesmo, sei lá. E também porque eu simplesmente não achava que eu tinha capacidade para mudar tudo isso. A minha realidade naquele momento não dependia de mim, ou seja, eu era uma vítima completa da minha realidade. Eu colocava a culpa e a responsabilidade sempre nos outros. Nos meus pais, que não me geraram uma renda, que eu pudesse, sei lá, começar a minha vida, um negócio próprio. Ou no governo corrupto do Brasil, na falta de inteligência financeira que não me foi proporcionada. Enfim, eu colocava a culpa o tempo todo em coisas que estavam fora de mim e sobre as quais eu não tinha controle algum. Assim, eu podia continuar a minha vidinha gostosa de vítima, me sentindo miserável, me sentindo injustiçada e amaldiçoando o universo por todo o mal que me gerava. Assim, eu não precisava me responsabilizar e nem agir. E obviamente que sem ação, nenhum resultado se apresenta. Então eu me refugiava na distância que as viagens me davam do meu ego gigantesco. E trabalhava de caixa em estações de esqui, de bartender, de garçonete ou qualquer outro subemprego que me possibilitasse apenas sobreviver. Quando eu estava fora, ao menos eu não precisava lidar com a humilhação que seria para alguém da minha família estar trabalhando em um subemprego assim. A segunda fase era de culpa e autossabotagem. Nessa fase, eu comecei a ter uma leve noção de que algo dependia de mim, mas ainda me sentia muito refém da realidade externa e da falta de sorte. Mas ao menos eu comecei a ter um certo questionamento. Por que pessoas que eu percebo como menos capazes e menos inteligentes do que eu estão dando certo financeiramente e eu não? Esses questionamentos me inundavam de culpa, porque eu me arrependia, então, de tudo que eu não tinha feito. Culpa de ter escolhido a profissão errada, quando eu sabia que no fundo o que eu gostava era comunicação. Lamentação por ter sido tão perdida e não saber exatamente o que eu queria. Arrependimento por não ter feito ainda mais cursos ou um teste vocacional antes de escolher. Ou seja, eu ainda estava presa no passado e me queixando por tudo que eu não tinha feito, sem perceber que o momento presente era tudo que eu tinha para fazer. Nessa fase, eu comecei a ter algumas ideias, mas eu não conseguia colocar nenhuma delas em prática. Eu sonhava, devaneava, mas ficava só no campo das ideias. Eu raramente partia para ação. Estava sempre esperando algo acontecer para que eu pudesse acontecer. Às vezes eu até detectava algumas oportunidades, mas não conseguia tomar ações efetivas para aproveitar essas oportunidades e desistia antes mesmo de tentar. Eu também tinha o hábito de procrastinar loucamente. Eu adiava todas as coisas importantes que eu sabia que precisavam ser feitas. Eu ficava lá, em qualquer emprego que tivesse, simplesmente sonhando com como seria ter a vida que eu queria. Mas como eu também ainda não tinha muita clareza, eu adiava os planos que poderia colocar em prática, adiava todas as ações que poderiam melhorar a minha vida. E a procrastinação, como bem sabem, gera uma tremenda frustração. E você sente que o tempo está passando e você está perdendo a vida. E a frustração só vai aumentando cada vez mais. Eu tendia a me colocar para baixo, achar que eu não fazia o suficiente, que eu não me preocupava com isso o suficiente, que eu poderia ter aproveitado outras chances. Eu passava a vida me condenando e me comparando com outras pessoas, me sentindo miserável quase o tempo todo. A terceira fase, o mundo está contra mim. Nessa fase, eu já tinha uma boa consciência da minha responsabilidade. Foi depois que eu fiz o workshop Limite Zero no Havaí, onde eu ouvi pela primeira vez essa questão da gente ser 100% responsável pela nossa própria vida. Então eu já me considerava responsável e lutava para que as coisas dessem certo.
mas eu tinha a sensação de estar sempre remando contra a maré. Parecia, sei lá, que a vida conspirava contra mim. E isso me dava um tremendo cansaço. Parecia que eu fazia muito e que o resultado era sempre insatisfatório. Nessa fase eu já tinha decidido nunca mais ter um emprego na vida e estava batalhando para dar certo como escritora. Mas o que pagava minhas contas ainda eram as traduções que eu fazia. Eu tinha algumas ótimas ideias e até conseguia colocar algumas em prática. Ou seja, eu já conseguia vencer a procrastinação até certo ponto. Mas as coisas ainda davam errado ou chegavam em um resultado muito pequeno. Muito aquém do desejado. O meu livro vendia bem, mas longe de ser o bastante para eu viver disso. Os meus artigos eram elogiados, mas nunca compartilhavam muito. A minha editoria ia mal e não tinha dinheiro para investir. Eu vibrava com cada curtida da minha página no Face, mas cada uma era muito batalhada e o esforço para manter a página atualizada era muito grande. Eu até enxergava algumas oportunidades, tentava aproveitá-las, mas alguma coisa sempre dava errado e a oportunidade se perdia. Por exemplo, me chamaram para publicar em outros países de língua portuguesa. Mas não sei o que aconteceu, acabaram desistindo. Depois, uma editora maior entrou em contato, mas acabou que o editor deu em cima de mim, o que me fez desistir. Acabava que eu nunca conseguia gerar um resultado satisfatório e nem largar completamente o que me dava dinheiro para fazer só o que me fazia feliz. Eu sentia que não tinha a persistência necessária para superar os obstáculos e acabava desistindo. Eu lutava, me esforçava, mas tinha sempre essa sensação de que tudo era mais difícil para mim do que para os outros. Sei lá, o esforço para mim era enorme para um resultado pequeno. Eu inventava altas promoções e pouca gente participava. Eu tinha altas ideias e ninguém compartilhava. Parecia que alguma coisa sempre conspirava contra. Eu botava expectativas na minha editora, esperava alguma iniciativa deles, mas eles nunca faziam nada. Eu sentia uma dor gigante, porque parecia que eu fazia tudo o que era possível, me esforçava muito, mas era como se eu estivesse sempre morrendo na praia. Tudo isso gerava uma tremenda frustração. Mas a grande pergunta dessa fase foi: será que não existe alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar racionalmente? Quarta fase, ascensão, o fim da sabotagem. Essa foi a fase mais recente que eu vivi de 2013 em diante, em que eu realmente assumi 100% de responsabilidade sobre a minha vida financeira, sem mais esperar que algum dia fosse acontecer para me ajudar com isso. Eu não esperava mais nenhuma herança, nenhum dinheiro extra, ou que alguém da minha família realmente olhasse para mim e percebesse que eu era uma pessoa que merecia um investimento. Eu simplesmente comecei a perceber o que precisava ser feito, mesmo que isso fosse pedir um empréstimo. Eu precisava começar a construir as minhas plataformas, comprar domínios, contratar serviços de e-mail marketing, abrir uma empresa, etc. E como sempre, eu não tinha dinheiro sobrando. Eu só ganhava o suficiente para virar um mês. E normalmente isso me bloquearia. Eu ficaria esperando esse dia chegar até poder fazer. Mas dessa vez eu resolvi agir diferente. Porque senão eu nunca geraria um resultado diferente. E as circunstâncias perfeitas, sem nenhum risco, nunca viriam. Nenhuma história empreendedora que eu conheço tinha as circunstâncias perfeitas como ponto de largada. Então, pela primeira vez na vida, eu deixei a segurança pra lá e resolvi arriscar. Claro, dentro dos limites que eu sabia que eu podia suportar caso desse tudo errado. Eu sabia que eu já teria uma certa renda garantida todo mês, então eu fui atrás de alguém que acreditava nas minhas ideias. Essa pessoa não hesitou em me emprestar dinheiro. Mas muito mais do que isso, me ofereceu mais do que eu havia pedido e ainda sem prazo delimitado para pagamento. Ou seja, eu agi diferente e tudo fluiu melhor do que a encomenda. Uma grande característica dessa fase é a coragem de colocar as ideias em práticas, mesmo... Em práticas, não! Uma grande característica dessa fase é a coragem de colocar as ideias em prática, mesmo sem as circunstâncias estarem perfeitas. E é assim que o resultado começa a aparecer. Com as ferramentas certas e as melhores vitrines para os meus serviços,
todo o meu esforço passou a compensar. Eu via as oportunidades e sabia aproveitá-las. E conforme eu pisava, eu via que o universo havia passado a conspirar a meu favor dessa vez. Ao começar a produzir resultado, eu comecei a ter mais persistência para superar obstáculos e problemas que surgiam ao longo do caminho. Dessa vez com uma certeza interna de que eu iria superá-los. A minha criatividade foi se expandindo, cada vez mais ideias apareciam, o que me ajudava a buscar soluções para os problemas mais rapidamente. Então eu percebi que eu havia saído da vitimização, superado a procrastinação e que agora eu tinha persistência e gás o suficiente para continuar produzindo resultados. Eu me sentia cansada agora, talvez pelo volume de trabalho, mas não mais pela falta de resultado. As coisas nessa fase passaram a fluir melhor, os resultados não dependiam única e exclusivamente dos meus esforços. Algumas coisas aconteciam sozinha, a minha lista de e-mail começou a aumentar significativamente e o livro começou a vender bem mais dinheiro entrava na minha conta sem aquele grande esforço que antes era necessário. Eu passei a perceber as oportunidades com muito mais facilidade, coisas que eu jamais havia visto antes. Finalmente, o universo estava conspirando a meu favor. Tanto que um dia eu fiz a seguinte decisão interna. Dinheiro nunca mais será um problema para mim. E a partir daí, não é que tudo ficou um mar de abundância. Eu tive que novamente pegar um empréstimo para dar ainda mais um próximo passo no meu negócio. Contratar algumas pessoas para realizarem serviços e etc. Mas simplesmente o dinheiro deixou de ser um problema para mim. Ele era apenas uma situação a ser resolvida, sem conotação emocional ou desespero. Se eu ficar desatenta, tudo isso pode mudar novamente. Isso pode desandar. Se eu ativar as células dos meus antigos pensamentos, eu posso vir a me boicotar novamente, ficar com medo e etc. Mas agora eu já tenho essa experiência prática no currículo. Então é como se eu tivesse construído uma nova conexão sináptica, uma nova rota sobre como lidar com dinheiro. Uma nova memória associativa com relação a dinheiro. Associativa ficou meio estranho. Então, é como se eu tivesse construído uma nova conexão sináptica, uma nova rota sobre como lidar com dinheiro, uma nova memória associativa com relação a dinheiro. Eu passei a não associar mais o dinheiro com a cara de sofrimento que meu pai fazia quando eu pedia, e sim com a experiência prazerosa de fazer o meu negócio acontecer, com a facilidade, com a fluidez. Mesmo que haja novamente uma situação, eu sei que eu vou poder passar por tudo com responsabilidade, sem fazer disso um problema. Somente uma situação a ser resolvida. A conotação de problema, quem dá, somos nós quando acrescentamos uma carga negativa às coisas. Quando isso é absolutamente desnecessário. Mas então é isso. Esses são os 4 estágios de autossabotagem financeira. Você consegue perceber mais ou menos em qual se encontra? Já teve em algum deles e depois regrediu? Colocando de forma mais clara e simples, o passo a passo percebido por mim para ir caminhando de um estágio a outro foi o seguinte. Passo 1. Colocar consciência. O primeiro passo, como eu sempre falo, para qualquer mudança é colocar consciência. Reconhecer que existem processos que vão além do racional e que nos levam a nos sabotar sem perceber muitas vezes. A gente acha que todas as coisas que fazem parte do nosso dia a dia estão no nível racional e que é isso que prevalece. Mas nenhuma mudança realmente significativa em nossas vidas ocorre no nível racional. As pessoas acham que elas podem ir empacotando conhecimento e que isso vai fazer diferença. Mas acaba que toda essa informação fica sendo só mais tralha. Muito do que a gente precisa resolver para mudar a nossa vida financeira está no nível inconsciente. Mas ninguém acredita ainda direito que olhar para isso pode mesmo gerar respostas imediatas no mundo externo. A mente não consegue acreditar que isso é verdade. As únicas pessoas que percebem isso como verdade são aquelas que começam a ter experiências práticas.
Elas resolvem algo internamente e automaticamente algo se abre no mundo. Algo acontece. E é isso que começa a fazer a gente pensar. Puxa, será? Sem colocar atenção no nosso inconsciente, não adianta ter determinação. Do tipo, chega, agora eu vou fazer dinheiro. Não existe determinação e nem pensamento positivo que funcione se a gente não mexer onde o problema está de fato. Tudo isso que está lá cria situações que impedem o nosso pleno crescimento, a nossa prosperidade. Passo 2. Assumir total e incondicional responsabilidade sobre a situação atual. Quer a situação seja boa ou ruim, nós somos responsáveis por ela. E também pela mudança dessa situação. Eu já estou ficando até chata batendo nessa tecla, mas não podemos seguir culpando fatores externos e buscando as respostas fora. Reclamar sobre os pais, sobre o chefe, sobre o quadro econômico, sobre a falta de ajuda dos pais. É tudo reflexo dessa vitimização. Sempre que você está no papel de vítima, isso gera um desânimo e uma impotência. E quanto mais você reclama, mais você atrai situações para reclamar. E com isso, deixa de aproveitar oportunidades melhores e perceber o mundo mais criativamente. E aí? Você vai chorar junto com todo mundo ou vai aprender a vender lenços? Pare de reclamar agora. Consciente ou inconscientemente, você criou a sua situação atual. Seja ela boa ou ruim. E tudo bem, foi o que você conseguiu até o momento. Mas agora você tem consciência de que pode ir além. De que você pode sair disso e ir além. Por que você continuaria aí? Passo 3. Inspecionar. Agora é a hora de bancar o detetive. Cavar fundo. Descobrir, detectar tudo o que lhe mantém preso nos níveis de autossabotagem. O que são essas coisas? São os níveis de crenças limitantes, pensamentos e emoções negativas que bloqueiam as nossas ideias e fazem a gente desistir antes mesmo de tentar, nos mantendo aí prostrados. E muitas vezes, mesmo quando a gente consegue partir para ação, o nosso desempenho é ruim, porque ainda não estamos bem resolvidos em outro nível. Eu vou dar alguns exemplos do que eu vou chamar de money blockers, ou seja, bloqueadores de dinheiro. Money blocker número 1. Pensamentos e sentimentos que associam o dinheiro a coisas negativas. Pensamentos do tipo: o dinheiro é a maldição da humanidade. Ou quem ganha dinheiro se corrompe. É preciso ser desonesto para ganhar dinheiro. Dinheiro é sujo. Dinheiro atrai inveja. Dinheiro atrai amigos falsos, assaltos, corrupção. Quem ganha muito dinheiro só pensa nisso. Ou ganhar muito dinheiro é muito difícil. Cada vez que a gente associa o dinheiro a coisas negativas, um lado nosso quer se afastar dele como forma de proteção. E é aí que começa o processo de autossabotagem. Inconscientemente, a gente vai querer se proteger de todas essas coisas ruins que o dinheiro traz. Então, as nossas ações e escolhas vão afastar a gente do dinheiro ou fazer a gente perder dinheiro. Por que eu haveria de querer todas essas coisas ruins que ele traz? Esses processos acontecem de maneira sutil ou inconsciente, ou seja, não é racional. Se a gente não botar consciência, a gente não nota. Money blockers número 2. Condições externas. São todos os pensamentos que transferem a culpa para algo externo. Como o escritor no Brasil não ganha dinheiro, pode desistir. O mercado não valoriza esse tipo de profissão. Ser empresário em tal e tal lugar é muito difícil. Os tempos estão difíceis. A economia não muda, tá tudo parado. Eu não vou conseguir crescer nessa região do Brasil. Só ganha dinheiro quem tem as costas quentes. E aí a pessoa vai assistir o Jornal Nacional e cada notícia confirma ainda mais tudo isso. E aí ela desiste, sem nem mesmo tentar. O medo toma conta da situação, gerando tensão e bloqueando toda e qualquer ideia criativa que pudesse fazer com que a pessoa saísse desse nível de pensamento. Money blockers número 3. Julgamentos toscos. São os sentimentos negativos que nós temos contra as pessoas que têm dinheiro.
Sim, também esse cara deve ser o maior ladrão. Assim, até eu. Eu não tenho essa ganância e nem tenho essa coragem de explorar as pessoas. Então eu nunca vou ter dinheiro. Esse aí, se bobear, deve vender até a mãe. Ou ele se fez pisando nos outros. Todos esses são julgamentos que a gente faz sem saber de nenhum fato concreto. É simplesmente lugar comum. Todo mundo fala, ninguém questiona. Bom, no seu inconsciente é isso que você vai se tornar se tiver dinheiro. Acaba que você não quer se tornar uma dessas pessoas, certo? Então você prefere continuar aí sendo quebrado e infeliz e criticando todo mundo que tá ganhando dinheiro. Que ótimo, né? Que maravilha! Beijo no ombro. Eu era abarrotada de julgamentos como esse. Até que eu percebi que muita gente que eu julgava estava contribuindo muito mais com o mundo do que eu mesma. Desde que eu dissolvi essas crenças, eu comecei a entrar em contato com dezenas e dezenas de pessoas legais que ganham muito dinheiro e estão fazendo coisas fantásticas com ele. Criando ONGs, fazendo doações, financiando projetos, criando novas alternativas na educação, etc. O ato de dissolver esse money blocker foi o que me abriu os olhos para esse mundo que antes eu nem enxergava. Money blockers número 4. Pensamentos negativos sobre si. São os pensamentos do tipo: eu não consigo, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, eu não sou competente o suficiente, nada dá certo pra mim, eu não consigo ganhar dinheiro porque eu não penso só nisso. Na minha profissão é impossível ganhar mais do que X. Money blockers número 5. Influência familiar. A gente tem pavor de seguir um caminho diferente do que a família acha que a gente deve seguir. Porque se der errado, a gente pode ser rejeitado pela família. E aí, tem pais que também são terroristas, que falam: tu ganhar dinheiro? Se eu não ganhei, como é que tu vai ganhar? Até parece que se ganha dinheiro com isso. Ou, sai desse mundo lunático, na vida real não se ganha dinheiro assim. Ninguém ganha dinheiro fazendo o que ama. O que dá dinheiro mesmo é a profissão tal e tal. Vai ser advogado, vai ser médico, sei lá. Money blockers número 6. Crenças religiosas e espirituais. São os pensamentos do tipo: ricos não vão para o céu. Ou vou me perder na vida se eu ganhar dinheiro. Vou me afastar do caminho espiritual. Não acho certo ganhar dinheiro com o meu dom. Ou ser pobre é o meu karma. Money blockers número 7. Raiva dos impostos, raiva de pagar as contas, raiva do governo. É um fato, né, gente, que quanto mais se ganha, mais se gasta. Mais despesas você tem, mais você paga de impostos, de contador, de taxas. Então um lado seu sabota o seu crescimento para que você não tenha tanta conta e tanto imposto para pagar. Tudo isso faz você se sentir vitimizado, impotente e à mercê de uma condição. Mas ao invés de pensar que isso está acontecendo porque você está ganhando muito dinheiro, você se alia com a escassez. Qual é o sentido disso, gente? Money blockers número 8. Perdas do passado. Algumas pessoas passaram por experiências traumáticas que as fizeram sofrer muito. Os pais perderam tudo ou tiveram uma brusca queda na qualidade de vida, ou alguém na família ficou desempregado, foi à falência. Talvez tenha havido uma época de grande escassez e a pessoa absolutamente não quer entrar em contato com esses sentimentos. Então, ela já nem ganha dinheiro, que é para não poder perder. Todas essas coisas influenciam o quanto a gente cobra pelo nosso trabalho e também a nossa capacidade de usufruir das nossas conquistas materiais. Tem gente que ganha dinheiro pacas, mas ainda assim não consegue gastar, não consegue aproveitar o dinheiro. Muitos desses pensamentos também foram criados pelas críticas que recebemos na infância, ou pelas coisas que escutamos repetidamente. Foi como um implante negativo no nosso sistema. Bom, e depois de ver tudo isso e levantar tudo isso, o que a gente faz? Partimos para o passo 4. Passo 4. Curar todas essas cicatrizes emocionais. Esse passo não pode ser feito com a nossa parte racional, usando só a força de vontade ou o intelecto.
Essas emoções estão no inconsciente, interferem na nossa forma de pensar sem que a gente se dê conta. O nosso corpo armazena fisicamente as experiências emocionais. Elas ficam gravadas em forma de tensões e provocam alterações químicas no nosso corpo. Quando você libera as emoções, elas também te libertam. Precisamos eliminar esse medo, essa culpa, eliminar todas essas forças negativas que nos puxam para baixo. É preciso, de uma vez por todas, perceber, resolver e curar essa negatividade. Quando você faz essa faxina, as situações deixam de se repetir. Acontece a quebra da repetição das escolhas equivocadas que dão origem à mesma realidade. E com isso, a sua vida começa a mudar. Todo mundo acaba sabotando o crescimento em algum nível. Nós fazemos escolhas equivocadas e empurramos com a barriga coisas importantes. Liberar as crenças nos deixa mais felizes, mais produtivos e mais criativos. A nossa mente se torna finalmente nossa aliada. Que tal se eu dissesse que a sua prosperidade pode ser algo que depende exclusivamente de você? Ou a grande pergunta que não quer calar: você está realmente preparado para ganhar dinheiro, fazendo o que ama e cumprindo o seu propósito? Você consegue visualizar essas coisas? Você consegue visualizar a sua conta forrada? Essa é uma possibilidade que existe mesmo no seu campo quântico? E se não, como que você pretende manifestá-la? Que tal começar a trocar essas crenças por outras mais úteis? Como? Muita gente legal está ganhando muito dinheiro fazendo o que ama. Eu conheço pelo menos umas 10. Gente boa com dinheiro faz muito mais pelo mundo do que gente boa sem dinheiro. Eu também conheço um monte. 2 técnicas para dissolução de crenças estarão sendo usadas nessa rota. Uma é inspirada no trabalho da Byron Katie e a outra é EFT, que pode ser auto-aplicada. As duas funcionam incrivelmente bem, não só para crenças com relação a dinheiro, mas para todas. Então fucem os porões da existência e encontrem todos esses boicotadores, todas essas memórias, todos esses sentimentos. Quanto mais fundo você for, mais o dinheiro encontrará o seu caminho até você. E a última coisa que eu queria dizer nessa aula, e isso quase ninguém fala, mas na minha visão das coisas existe uma grande diferença entre prosperidade e abundância. Essa diferença também é muito importante. A prosperidade é altamente relacionada ao dinheiro e ao desenvolvimento no mundo, de acordo com o que a humanidade considera como valores. Já a abundância é algo que totalmente independe de dinheiro. A abundância é um estado de ser, uma vibe. Você pode ter toda a prosperidade do mundo e não ter abundância. Era o que acontecia com 90% dos multimilionários que eram meus clientes em Vegas. Uma das grandes constatações da minha experiência com o sucesso e com o dinheiro é que ele não nos faz feliz por si só, a não ser que venha acompanhado de outras coisas muito mais importantes, como a inteligência emocional, o autoconhecimento, o propósito e o amor. Amor familiar, amor romântico, amizades, todo tipo de amor. Uma pessoa realmente abundante é aquela que consegue ser rica, independentemente de circunstâncias exteriores. Ela sabe ser feliz comendo pastel na feira ou em restaurante 5 estrelas. Sabe se relacionar com pessoas sem ter que impor a sua condição financeira. Tem gente que realmente transcende essa necessidade de dinheiro e consegue ter uma vida altamente digna. São pessoas que não têm o dinheiro como um grande valor. Ele é apenas mais um valor, mas não o mais importante. E eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior. Não existe julgamento.
Mas existem pessoas realmente felizes sem dinheiro. Até populações inteiras felizes sem dinheiro. Mas o que realmente precisa acontecer para que você não vire uma dessas pessoas que chegou lá e não se sente como deveria, é que a sua busca pela abundância deve caminhar lado a lado com a busca pela prosperidade. E a abundância não vem de nada externo, ela não vem do dinheiro. É algo que vem de dentro, algo que estamos buscando aqui desde a primeira rota. E quando você encontra isso verdadeiramente, tanto faz ter dinheiro ou não. A vida é simplesmente fluxo, aceitação do momento presente. Mas a gente também pode ter isso e ser mega, multi, ultra milionário. Eu tô torcendo, hein? Tô torcendo. Se lembrem da teacher. Um beijo endinheirado em cada um. E eu acredito que nessa aula todo mundo vai se empenhar para fazer as atividades a fundo para se livrar desses boicotadores, não é? Então, até a próxima rota. Beijo, gente! Mesmo em práticas, não! Tava indo tão bem, né, gente? Money Blockers número 3. Número 3. Vai ficar legal pra colocar.